Boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui com amigos aqui nessa mesa, amigos que eu conheço também, que estão na plateia. Meu primeiro voto foi para o Basileu, quando a gente estava na faculdade, e a gente se reencontrou depois. Eu queria agradecer imensamente o coletivo por ter me chamado para vir aqui, no nome da professora Marta e do André Previato, e dizer que eu vou falar brevemente sobre... Na verdade, esse tema que me foi proposto é um pouco amplo, né? Então, eu tentei fazer um recorte em que a gente pudesse falar um pouco da questão da educação, sob o ponto de vista de uma educação que serve ao objetivo de termos uma sociedade sustentável lá na frente, os problemas que nós temos hoje no Brasil para chegar lá, na cidade de São Paulo, e deixar algumas sugestões para o coletivo, para o pessoal que vai discutir educação, para que possam, a partir daí, eventualmente usar isso ou não, mas, enfim, deixar essas sugestões para vocês, baseadas um pouco na minha experiência, como secretário aqui, que fui por 6 anos. Não dá para a gente pensar numa sociedade sustentável sem educação de qualidade para todos, né? Então, quando a gente faz esse percurso, a gente percebe que o Brasil e São Paulo estão diante de uma travessia entre o que deixou de ser feito no século passado e o que precisa ser feito para construir o futuro da educação, que dialoga com esse mundo contemporâneo. A educação não só não dialoga com o mundo de hoje, né, como efetivamente deixou uma dívida, né, que precisa ser saldada. E essa dívida ela pode ser resumida numa palavra, que é equidade, né? Nós não conseguimos garantir equidade na educação. Assim como nós temos um país injusto, nós temos uma educação que muitas vezes reproduz essa injustiça. Quando a gente olha os dados gerais do Brasil, a gente vê que a gente tem problemas de acesso e de qualidade. Acesso que a gente imaginava que era o mais fácil de se fazer. Tem muito dinheiro, economia bombando, mas, na verdade, o que a gente vê hoje é que a gente tem 29% das nossas crianças frequentando creche. Para a gente ter uma ideia, o primeiro Plano Nacional de Educação se propôs em 10 anos, garantir 50%. Nós estamos no segundo plano, que pretende garantir 50% em 2024. Então, é um esforço extraordinário que vai precisar ser feito por todos nós, pela sociedade, mas efetivamente por quem está na ponta, pelos municípios, pelas cidades, que são as responsáveis pelas matrículas em creche, pela oferta na etapa de educação infantil, que é a creche. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tinha 60 mil crianças matriculadas em creche em janeiro de 2005, em dezembro de 2004. Em dezembro de 2012, esse número passou a 214 mil, e em dezembro do ano passado eram 260 mil. Então, a gente tem uma ampliação bastante grande nesse período. São Paulo está próximo de chegar, né, na meta, mas é cada vez mais difícil chegar. Primeiro, porque as pessoas foram morar aonde o poder público não pode estar, porque a lei não permite que a prefeitura tenha equipamentos aonde não é possível nem ter construção, né? Hoje foi passada uma lei aqui na Câmara que, de certa forma, no meu entendimento, exagerou nisso, porque possibilita agora ter equipamento em área verde, em praça, essas coisas todas, que é algo que a gente precisaria estar de olho, porque acho que não é razoável. Mas a prefeitura vem fazendo, nas suas diversas gestões, um esforço bastante grande para fazer a cobertura de creche. E hoje, desde 2006, é obrigatório que a Prefeitura de São Paulo publique a demanda de creche, a oferta de creche, no Diário Oficial. E, quando eu fui secretário, a gente colocou não só na internet, mas colocou a fila na internet. Porque quando a gente informatizou a demanda de creche, a gente viu que tinha mais criança nos cadernos das creches, porque a mãe, em mais de uma unidade, para tentar conseguir uma vaga, do que crianças na cidade. E a segunda coisa que possibilitou para nós foi dar transparência à medida em que, hoje, em São Paulo,
ninguém pode passar na frente de ninguém. As mães são fiscais, o Ministério Público é fiscal, e a Justiça é fiscal. Só há casos em que a Justiça, por uma ação, por uma solicitação do Ministério Público ou da Defensoria, dá essa vaga a uma mãe, aí você pula na frente. E até isso está registrado no site da Secretaria. Então, São Paulo já tem isso, mas se tiver gente de outros lugares, é importante a gente garantir essa transparência. É muito simples fazer isso. Seria importante que outras cidades brasileiras fizessem isso também. Não há nada pior do que não garantir um direito, e não há nada pior garantir o direito para poucos por interveniência de um político ou de um amigo do secretário ou do prefeito que está em turno. No caso da educação infantil na etapa pré-escola, o Brasil está bem melhor do que na creche. 88% das crianças já estão matriculadas, é o último dado, mas esses 12% são 700 mil pessoas, não é pouca gente. E, para quem acredita que todos têm que ter, a gente tem que buscar até o último. E aí, quando a gente volta a falar de equidade, esses 12% estão nos estados e cidades mais pobres e em cidades como São Paulo, nas regiões mais pobres. Então, a tarefa de inclusão é uma tarefa de garantir a equidade. Qualquer gestão tem que buscar isso. E mesmo no ensino fundamental, a gente, que desde o Fernando Henrique, a gente ouve, quando liga a TV, que todas as crianças estão na escola, esse número também, pelos próprios dados oficiais, ainda não é verdadeiro. O último dado, a gente ainda tem 3% das crianças fora do ensino fundamental, que são 500 mil pessoas. Não é um contingente pequeno para um país em que a maioria das cidades tem menos do que 100 mil habitantes. Então, a gente tem que, como sociedade e na nossa cidade, buscar cada uma dessas crianças e fazer com que elas cheguem à escola. Do ponto de vista da qualidade, porque não basta a gente ter o direito à educação, mas a gente tem que ter o direito à educação de qualidade, é aí que se materializa, a gente tem um caminho também bastante grande a perseguir. E a gente só sabe isso graças a dois governos antagônicos, né? O governo do Fernando Henrique, que criou as avaliações, que garantiu com que o censo escolar tivesse dados seguros, porque isso não existia até então, e o primeiro mandato do governo Lula, onde estas avaliações foram transformadas em avaliações universais. Né? No caso do ensino fundamental, a gente tinha avaliações amostrais. Hoje a gente consegue saber como está cada escola e cada sala de aula. E algumas cidades, como São Paulo, teve, por um tempo, hoje não mais, uma avaliação que possibilitava que a gente soubesse onde está cada aluno. Essa já é uma primeira proposta que eu deixaria aqui. A cidade precisa ter uma avaliação. A gente precisa mostrar para a sociedade como está cada um dos nossos alunos, como está cada escola, e a gente precisa ajudar os professores, com esta avaliação, a melhorar a sua prática. A avaliação não é castigo, mas é um olhar sobre a prática e que serve para a gente melhorar. Mas os dados hoje mostram que a gente tem 78 crianças do terceiro ano do ensino fundamental com nível adequado em leitura, né? Essa é a prova a avaliação que o governo federal fez no ano passado. E quando a gente olha o percurso desse aluno na escola, a gente percebe claramente como algo está errado no nosso sistema, né? Quando esse aluno chega ao quinto ano, 2 anos depois, a gente tem 40% dos alunos com nível de aprendizagem adequado. Então, a gente sai de 78 que leem, 65 que escrevem, e 40% dos alunos que leem no quinto ano. Quer dizer, a gente já tem uma redução aí. Quando a gente chega no 9º ano, esse número de 40 cai para 23. Então, algo está errado nesse processo, e é este o processo que não dialoga com o mundo contemporâneo. Eu vou falar um pouco mais para frente. Na matemática, só para a gente ter os dados, a gente sai de 42,9 no terceiro ano, para 35, depois para 11. No ensino médio, a gente chega a 8, 7, 8. De quem chega no ensino médio, porque metade, mais ou menos, não chega. Então, a gente tem um processo que não garante, quer dizer, não basta estar na escola, a gente não garante a qualidade de ensino para esses alunos. E também aí
aonde a gente tem os maiores problemas, nos locais mais pobres, nas regiões mais pobres e nas regiões da cidade, numa cidade como São Paulo, mais pobre. Se a gente pegar aqui um metrô e for até o Brás, depois pegar um trem até parar em São Miguel, a gente vai chegar numa escola no centro de São Miguel que se chama Darcy Ribeiro. A gente vai olhar o público, vai ver e tal, é um pessoal de classe média ali em São Miguel Paulista, e com resultados razoáveis nos processos de avaliação. A gente volta para o trem, anda mais uma estação, a gente chega lá no Jardim Helena, encontra uma escola que chama, na porta do trem, chama Armando Cridei Righetti. Os resultados já não são tão bons. A gente anda mais uma estação, nós vamos chegar no Capistrano de Abreu, que é uma outra escola, e os resultados também não são bons. Só que são escolas tão próximas. E aí eu queria sugerir, também aqui para o grupo de educação, um texto muito bom da Fundação Tid Setúbal, da época que eu era secretário, que mostra exatamente essas distorções, tanto entre os alunos no mesmo território, quanto de atendimento entre escolas no mesmo território, onde a gente via ali, e os pesquisadores localizaram, escolas que negavam matrículas, ou tornavam difícil a matrícula de alunos em situação vulnerável, escolas públicas, estaduais e municipais. Então, isso tudo para a gente dizer o seguinte, quer dizer, nós não vamos longe se a gente não olhar para o miúdo. A gente gosta muito de grandes planos, tratar de grandes questões, etc., mas no caso da educação, especificamente, é na cidade e dentro da cidade, no território. E no território, na escola, e na escola, em cada sala. É assim que nós vamos cumprir a nossa obrigação como sociedade de garantir equidade na educação, que vai possibilitar com que a gente garanta equidade também futura na sociedade, construção de uma sociedade sustentável. Então, essa é uma dívida que a gente tem, que a gente traz. Nós não estamos falando aqui de novas formas de ensinar e aprender, nós não estamos falando de mudança de tempo e de espaço, nós estamos falando de algo que a gente devia ter resolvido. Todas as crianças na escola, todas as crianças na escola aprendendo. E essa deveria ser, eu acho que, se eu pudesse sugerir, né, sapo de fora, né, Mário, para usar um termo ali, mas se eu pudesse sugerir, acho que a diretriz, a palavra, quando a gente fala de educação num programa que pretende olhar para a questão da sustentabilidade, é equidade. Nós temos que buscar isso, nós temos que pagar essa dívida com a sociedade, com os nossos alunos. Eu coloquei aqui algumas sugestões simples, um pouco do que eu vivi, vou falar bem rapidamente, que eu acho que seriam importantes, de alguma forma, ser contempladas quando a gente olha para políticas públicas na cidade, que a gente ensaia há muitos anos, e não é novidade, mas que a gente ainda não conseguiu materializar. A primeira delas é que, quando a gente olha para as crianças pequenas, a gente tem que olhar para elas de forma a olhar todos os seus direitos, quer dizer, a criança não é dividida, né? Então, nós precisamos ter uma política para valer de verdade, de primeira infância na cidade de São Paulo. Quer dizer, quando a gente olha para aquela mãe que vai hoje procurar um hospital da prefeitura e que entra naquele programa da prefeitura que garante os 6 pré-natais, que garante uma série de serviços, acompanha o parto, e esse é um bom programa que a prefeitura tem, desde lá até os 5 anos, a gente tem que acompanhar essa criança de forma integral. Então, na saúde, na assistência social e na educação. A criança, e isso eu vi muito na minha experiência, porque eu andava muito, e isso foi muito importante para mim, ela se institucionaliza na escola. A escola pode ser um bom caminho para a gente cercar a garantia dos direitos dessa criança. Porque hoje um pai ou uma mãe vai numa UBS, a porta está fechada, ele vira as costas e vai embora, bravo, mas se a questão não é tão grave, talvez ele resolva de outro jeito. Este mesmo pai não aceita parar na porta de uma escola e não deixar o filho lá dentro. É só ver, por exemplo, o movimento de greve de professores. Todos começam com o apoio da população e terminam com a população que usa pedindo para que os professores voltem. O pai e a mãe não aceitam, e a criança está ali institucionalizada. E eu acho que a educação pode ser, sem levar mais trabalho para a escola, um centro de integração com a comunidade e com as políticas públicas. Hoje a escola como faz isso de forma burocrática.
professora Marta está aí, ela pode me corrigir se eu estiver errado. Bolsa Família, o papel da escola qual é? Cadastra os alunos e fica mandando os relatórios para o governo federal. A escola pode mais do que isso e ela precisa ser apoiada para trabalhar. E acho que parte do que a gente tem hoje de questões até de violência, comportamento, etc., se dão porque a gente não consegue construir um ambiente efetivamente acolhedor para essas crianças, para esses adolescentes e garantir os demais direitos deles. Então, acho que a questão da primeira infância, que é um momento em que a gente tem uma série de sinapses sendo formadas, uma série de questões que são relevantes para o futuro dessa criança, ela tem que ser tratada de forma integral. Então, eu deixaria aqui a sugestão da gente ter uma política efetiva para a primeira infância, que esteja conectada na educação, mas eu acho até que, se a rede tiver um candidato, se a rede for construir um plano para um candidato, ela devia pensar até de forma estruturada mesmo, ter uma área na prefeitura para cuidar de primeira infância, porque senão não funciona. Assim, o único secretário que eu tive parceria que não pediu recurso foi o Eduardo Jorge, para um programa que eu vou falar um pouco depois. Geralmente, a educação é vista como uma pasta que tem muito dinheiro, então as parcerias são sempre assim, me dá o dinheiro e eu faço junto com você. Acho que se o prefeito não assume isso como uma questão, acaba não funcionando, porque cada secretário tem a sua agenda. E nós, pessoas, não somos setoriais, né? Mas a gestão a gente precisa mudar isso. A questão da busca ativa das crianças que estão fora da escola, ou seja, usar a estrutura da assistência social, das comunidades, do programa de saúde da família, para trazer essas crianças de volta. Tem crianças trabalhando, não tem, onde elas estão, para trazer elas para a rede. Usar todo o sistema de núcleos socioeducativos da assistência social integrado com isso, para garantir com que essas crianças tenham algo no contraturno, que tenha interligação com a escola, mas que também ajude a gente a trazer e manter essas crianças na rede e evitar que aquelas que estão sofrendo algum tipo de risco ou violência possam, para evitar que elas sofram com isso. Quer dizer, a gente tem, essas estruturas estão todas montadas, gente. A gente tem conselho tutelar, tem um monte de programas em todas as secretarias. O que falta é a gente integrar programas olhando para as pessoas e não para os setores. Poderíamos começar, por exemplo, com uma identidade só para cada criança, que podia sair da maternidade com esse número, que pode ser até o número do SUS, já sai com a carteirinha, e esse número vai ser um número na educação, um número na assistência, um número em todo o serviço por qual ela passar. Na questão da qualidade, algo muito importante é a integração entre o currículo, a formação dos professores e a avaliação. Qualquer que seja uma proposta de educação, a gente tem que integrar isso. Hoje é muito comum, entra gestão, sai gestão, o professor sofre com as novas ideias e a gente não consegue estruturar um programa em que respeite um currículo e que a formação, que a gente gasta muito dinheiro, ela esteja integrada a esse currículo, que a avaliação sirva como um processo de observar se a criança aprendeu ou não aprendeu, o que, como a gente pode fazer para melhorar. Tem gente que gosta de usar a avaliação com um sistema de mérito, é muito complexo, eu acho, a forma como as escolas hoje estão organizadas, e tem gente que gosta de dizer que a escola A é melhor que a B, e acho que isso também não resolve muito. A avaliação tem que ser usada para a gente cobrar, obviamente, mas para a gente ajudar os profissionais daquela escola a fazerem melhor, para a gente identificar o que eles precisam. Políticas intersetoriais específicas, eu não consegui fazer isso quando estava na gestão, fiz uma experiência com a Secretaria muito forte, com a Secretaria da Saúde, a gente levou os médicos para as escolas, e isso fez com que a gente descobrisse coisas que os próprios pais não sabiam, problemas de saúde que as crianças tinham, para além dos tradicionais, que são visão e audição, problemas com visão e com audição. Então, acho que, volto a dizer, deixar a escola como um centro da comunidade, das demais políticas públicas, e, a partir daí, a gente atender, a gente vai conseguir, com o mesmo dinheiro, fazer muito mais por essas crianças e por essas famílias. E a incorporação dos processos de educação não formal ao processo de educação integral da criança. Hoje é moda dizer educação em tempo integral, e as pessoas gostam disso, porque a criança vai ficar mais tempo em algum lugar, protegida. Isso leva a gente a ser simpático, mas se a criança não tiver uma experiência significativa, aquilo vai ser uma prisão. Assim, uma coisa ruim que a gente multiplica por 2, fazendo um dano à matemática, o Mário vai ficar
chateado, vai ser péssima, né? Se a gente pudesse fazer isso. Mas, então, acho que a questão é como a gente articula os programas e a gente articula a escola com o território. Isso a gente ainda não fez. Vocês têm aqui uma pessoa que é especialista nisso, que é da rede, que é a NECA, que pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Aliás, sobre educação e sustentabilidade, para professores e para pessoas que querem atuar na área, o último livro que ela lançou é muito bom, porque ela faz uma ponte entre teoria e prática e experiências que ocorrem no território, especialmente em São Paulo, que é muito positiva. Então, eu acho que ela pode trabalhar bastante essa questão. Então, essas coisas todas, de alguma forma, elas lidam com o passado, aquilo que nós não fizemos, é uma dívida grande que a gente precisa resgatar. Agora, a gente precisa olhar para frente, né? Parte também dos problemas que a gente tem dentro da escola nascem de uma questão básica, que é o mundo mudou, a gente tem novas formas de fazer, de produzir, de circular, de se conectar, de conversar, etc. E a escola, de alguma forma, ficou ali ainda com os seus processos do mesmo jeito, né? E eu não tenho uma resposta para isso, graças a Deus, mas eu tenho algumas questões que eu acho que eu queria deixar, e todas elas estão mais voltadas para o processo. Eu acredito que a gente só vai conseguir resolver esse dilema quando a gente, de verdade, sentar com os educadores, com a comunidade, e passar a discutir como é que a gente vai construir a escola. Eu, quando era secretário, eu recebia um monte de propostas e de gente com coisas extraordinárias. Um computador por aluno, um software não sei o quê. Se você puser esse software, o aluno vai aprender matemática em não sei quanto tempo. E realmente tem coisas até boas, mas o que eu acho que a gente esquece é que tem um sujeito que chama professor, que sem ele não tem nada. E acho que esse é o grande drama da nossa sociedade, porque a gente, vou usar um lugar comum, me desculpem, mas perdeu o respeito pelo professor. E perder o respeito não é só no ato do aluno que é violento com o professor, não é no mau salário que ele recebe, não é numa carreira ruim, mas a gente perdeu o respeito nele como um indivíduo capaz de construir o próprio processo e de discutir. Então, hoje é tudo de cima para baixo, né? Troca a gestão, troca-se os materiais sem ouvi-los, e a gente vai tocando e vai imaginando que a gente vai conseguir fazer alguma coisa assim. Quando a gente olha bons projetos de fundações ligados à área da educação, muitos deles são tentativas que acabam não acontecendo. Por quê? Porque a escola ela não está reconhecida naquela solução que está sendo apresentada. Muitas vezes é assim, vamos fazer sala de aula invertida, vamos colocar esses vídeos do YouTube para os alunos, etc., mas qual é a conexão disso com o trabalho que tem que lá ser feito? E a verdade toda é que a gente precisa discutir coisas diferentes antes da tecnologia. Eu acho que o Rafael colocou muito bem isso para a política. Quer dizer, a tecnologia é um meio, e cada hora ela muda. Agora, o processo precisa ser mudado. A gente precisa ver o seguinte, vale a pena a gente continuar com aulas de 50 minutos? Vale a pena a gente ter a escola organizada do jeito que ela é, com uma aula expositiva? E não tem nada de tecnologia. Se a gente for até o Amorim Lima, lá no Butantã, ou o Campos Sales, lá no Heliópolis, a gente vai ver duas escolas que funcionam quase sem nada de tecnologia, com processos educativos distintos. E tem outros lugares que podem nos ensinar isso. A questão é mudar a prática. É mudar a prática e depois colocar a tecnologia. Vai ser um desastre a gente ficar apostando em tecnologia sem pensar em mudar a prática. E vai ser um desastre pensar em mudar a prática sem conversar com os alunos, com os professores, com os educadores. Isso aí, a gente já sabe que não dá certo, mas a gente continua insistindo, não é verdade? É uma coisa incrível. Mas eu acho que... Então, a escola nova ela vai ser construída a partir de um processo novo, né? Então, temos que resgatar a dívida que nós temos, construir a equidade, construir um processo de discussão e de mudança que necessariamente vai passar por mudar o tempo da escola, vai passar por colocar atividades que tenham mais conexão, não só com a vida real, mas com o processo real em que esses alunos trocam e constroem, e os professores passam a ter aí um papel bastante diferente, diverso, mas eles precisam estar inseridos nessa discussão e precisam ter formação para poder exercer esse papel nessa nova educação.
Basicamente é isso, e, enfim, acho que a cidade de São Paulo precisa ainda... o meu sonho seria ter alguém que defendesse essa educação lá para frente, mas que também garantisse que, desde o primeiro dia, iria trabalhar para garantir a equidade. É dramático o que a gente vê numa cidade como a nossa, e o dramático que isso vai se tornando algo normal para todo mundo, né? Porque é só um número. E acho que a gente precisa trabalhar para que as nossas crianças não sejam só um número. Terminar dizendo que, como eu disse, não existe educação sem professor, e voltar ao começo. Não vai existir educação, não vai existir uma sociedade sustentável sem garantir equidade, e sem garantir equidade na educação, não se garantirá equidade na nossa sociedade. Muito obrigado, e obrigado pelo convite.